E Deus tem mexido muito comigo para falar sobre história. Porque nós temos história. Eu e você temos história. Você pode estar aqui se achando muito simples a sua vida, ou então muito confusa, muito complicada, como a Sueli comentou, falou diante de Deus, orou, falou para Deus, de novo, Senhor, outra vez. Então tem tanta coisa que a gente acaba passando, que a gente olha para a nossa vida e a gente começa até se menosprezar o que a gente está vivendo, menosprezar as bênçãos que a gente tem, porque a gente olha para o outro, a gente olha para outra, a gente olha para pessoas de sucesso e a gente começa a desanimar. Mas eu estou aqui, já iniciando essa palavra, para dizer o seguinte: você está vivendo a sua história, você está vivendo uma história de amor com Deus. O Deus Criador, o Deus que te projetou na eternidade, Ele colocou você lá no útero da sua mãe, juntou aquele seu pai, aquela sua mãe, não interessa como aconteceu, e Ele cuida de você desde aquele dia, daquele grande e lindo dia em que você guerreou, que você lutou. Sabe por que você guerreou e lutou? Porque tinha milhares e milhares e milhares lá, e não sei quantos esperma, correndo para chegar no óvulo. E sabe quem venceu? Diga, eu! Nós estamos aqui, não somos qualquer coisa, não somos pouca coisa, não estamos aqui por obra do acaso. E o Senhor está escrevendo nossa história, e nós temos uma história de amor. Você tem uma história de amor com Deus. Não fique se comparando, se menosprezando. E o que o Senhor... Quando Deus falou comigo sobre esse tema, fiquei pensando e orando. E assim, quem ouviu o que eu vou ministrar agora, depois vai falar assim, o que uma coisa tem a ver com a outra? Eu também perguntei para Deus. Mas daqui a pouco vocês vão entender, porque eu também fiquei sem entender. Mas eu adoro esse nosso Deus, porque Ele não faz as coisas pelas vias normais. Quem faz as coisas por vias normais somos nós. Nós somos humanos. E a gente faz as coisas por vias normais. O seu Deus e o meu Deus, não. O nosso Deus, ainda que tenha tudo dando errado, as situações complicadas na terra, e ao nosso redor, e até dentro da nossa casa, Deus continua sendo Deus. E se você tem a sua mão, a sua vida em sua mão, Ele está cuidando, mesmo que não pareça. E eu não estou falando palavras aqui, só palavras de efeito, clichê para você dizer glória a Deus. É para você acreditar, para você tomar posse. Que se tem um homem que está lá com câncer desde não sei de quando, e o médico diz, é agressivo, é isso, é aquilo. Enquanto Deus disser, vai viver, a medicina pode dizer o que quiser. Nós temos um Deus que está com a nossa vida em palmas das suas mãos. Aleluia! E eu me empolgo com esse Deus, realmente sou empolgada, e graças a Deus por isso, porque tem muita gente empolgada com muita coisa, então eu quero continuar sendo a louca de Jesus. Ai, que coisa boa, isso é bom demais da conta. E vocês que são mais comportados, não tem problema, são as comportadas de Jesus também, tá bom? Não precisa ser doida que nem eu, não. Ok, sem problemas. Mas vamos lá. Hoje não está muito bom, né? Pode acender aqui em cima, por favor? Com a idade que eu estou e ainda com essa... tudo isso de luz que tem hoje? Essas de cima aqui. Isso, obrigada. A vovozinha aqui agradece. Vovozinha, gente, 7 netos, desculpa. O Senhor falou comigo de uma maneira muito linda. E eu quero conversar com vocês a partir dessa leitura que nós vamos fazer em Deuteronômio. Olha só, falando da nossa história, vivendo a nossa vida, vivendo a história da minha vida. Deuteronômio, capítulo 8. Deixa eu ver se eu ligo esse negócio aqui para mim, fica mais fácil. Que acende. Bom, se bem que na leitura não vai estar aqui. Vai ter na tela aí o texto? Tem ou não tem? Se não, aí cada um abre a Bíblia. Tem. Vamos lá. O texto está dizendo assim, olha. Obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos que hoje lhes dou. Deus falando. Assim vocês viverão e se multiplicarão. E entrarão e tomarão posse da terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto esses 40 anos, humilhando-os e pondo à prova o seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não a seus mandamentos. Versículo 3. Sim, ele os humilhou, permitindo que tivesse fome, e em seguida ele os sustentou com maná, um alimento que nem vocês nem seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar
que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Aleluia. Ao longo de todos esses 40 anos, suas roupas não se gastaram, seus pés não incharam, nem criaram bolhas. Ah, que coisa! Esse Deus é maravilhoso. Pense nisso. Ninguém como o pai disciplina o filho. Desculpem, assim como o pai disciplina o filho, também o Senhor, seu Deus, disciplina vocês para o seu próprio bem. Versículo 6. Portanto, obedeçam aos mandamentos do Senhor. Novamente ele está dizendo, o seu Deus, andando em seus caminhos e temendo a Ele. Pois o Senhor, seu Deus, está levando vocês para uma terra boa, com riachos e tanques de água, com fontes que jorram nos vales e colinas. Versículo 8. É uma terra de trigo, cevada, com vinhedos, figueiras e romãzeiras, com azeite e mel. Tudo que naquela época era bom. Hoje ia falar outras coisas, né? Para alguns ia falar assim, o McDonald's, outros ia falar, outras coisas, deixa para lá. É uma terra onde há muito alimento, olha, é uma terra onde há muito alimento e não falta coisa alguma. A promessa de Deus era essa. É uma terra onde há ferro nas rochas e cobre em grande quantidade nos montes. Quando tiverem comido até se saciarem, lembrem-se de louvar o Senhor, seu Deus, pela boa terra que Ele lhes deu. Vão prestando atenção nessa leitura. Tenham cuidado, preste bem atenção, para que em meio à fartura não se esqueçam do Senhor, seu Deus, e desobedeçam aos mandamentos, estatutos e decretos que hoje lhes dou. Quando ficarem satisfeitos e forem prósperos, quando tiverem construído belas casas onde morar, e quando seus rebanhos tiverem se tornado numerosos, e sua prata e o seu ouro tiverem se multiplicado junto com todos os seus bens, tenha cuidado. Não se tornem orgulhosos e não se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os libertou da escravidão da terra do Egito. Ele os guiou pelo deserto imenso e assustador, cheio de serpentes venenosas e escorpiões, uma terra quente e seca. Opa, não terminei. Ele lhe deu água da rocha. Sustentou no deserto com maná, alimento que seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los para o seu próprio bem. Somente até esse versículo. Não vamos ler até o 21, não. Até o 20. Nós lemos um texto com repetições, e eu falei da outra vez, no outro encontro aqui, que às vezes a gente repete as coisas e eu me sinto bem à vontade, né, Diana? Porque às vezes nós mulheres, algumas de nós, repetimos coisas. E às vezes o marido não gosta, mas a gente fala, nós somos bíblicas. Porque Deus fala alguma coisa e Deus confirma. E Deus fala de novo. Por quê? Porque a gente esquece. Quanta ordem, às vezes, que o chefe dá para a gente, que a gente atravessa a porta e esquece e volta para perguntar. Quantas coisas que às vezes a gente conversa com o marido fala, faz isso para mim, o que você quer comer? Quero comer tal coisa. Você vai na cozinha, depois, meu Deus, aí você volta. Deus, Ele sabe da nossa dificuldade, da nossa limitação, então Ele repete coisas. E nós repetimos leitura aqui, algumas, né? Não todas. Mas, no decorrer do que nós vamos conversar aqui, com certeza, Deus vai fazer a gente lembrar de coisas que Ele tratou, já tratou conosco e ainda vai tratar. E o que eu quero falar com vocês aqui, a partir de entender esse texto, é que nós temos um tema. Esse ano o Senhor nos deu um tema. Sem colocar na tela, qual é o tema de hoje? Olha, a luz está dando luz agora. Qual é o tema desse ano para nós? Eu comecei a ouvir alguma coisa. Tá, e qual é a frase? Foi que nem, talvez aqui a maioria não, tem uma parte aqui que conhece, que nem Fusquinha. Você já teve Fusquinha? As que estão mais velhas aqui, que dirigiram? A gente liga e vai... Aí sai. Quase não saiu, mas saiu, né? A estrada que Deus preparou
É boa e iluminada. E gente boa aí do seu lado, que bota você para cima. Se tem aí, isso aí, faz que nem as meninas lá no fundo, lá, a Vanessa está fazendo, abraçando. Gente boa. Gente que você faz assim, eu não estou bem. Alguém, é normal a gente chegar, contar, não estou passando bem, tem isso, aquilo aí, a outra. Mas olha, sabe aquela história, todo mundo aqui já sabe, né? Meu Deus, olha, aconteceu isso. Mas então, meu problema é, em outras palavras, meu problema é muito maior do que o seu. Alerta, levanta a antena, levanta as orelhas, presta atenção. Não estou dizendo com isso que a gente não pode compartilhar dificuldades, mas quem tem vida é um benefício de quem está na estrada. Quem tem vida e multiplicação de vida, ainda que esteja com um diagnóstico como o do pastor Carlos, você vai conversar com ele. Depois que nós oramos aqui na ETL, ele foi ali no canto me cumprimentar, agradecer que eu orei. Depois ele fez assim, olha, Léo, muito obrigada. Mas eu estou muito bem, viu? Ora só pela minha baixinha, que ela está bem abatida. Gente, o homem, você sabe como ele está, né? Passando por tudo isso, está bem debilitado no corpo dele, mas ele está com a alma tão abençoada, ele está tão se sentindo cheio de vida, que o corpo dele não está mostrando o que o espírito dele está sentindo. Eita Deus, é isso, é sobre isso. É sobre isso, benefício de quem está na estrada. Quem está na estrada tem vida em abundância, tem vida para passar para os outros, para passar e curar, para passar e abençoar, para dar uma palavra e a pessoa que não estava bem, de repente fica boa. Uma pessoa que achava que não ia ter emprego, você vai e vai dar certo. Não é palavra positiva, é poder. Poder de Deus. A sua boca precisa se abrir com o poder de Deus. Nós somos as mulheres de um século que as mulheres estão virando nada. Estão virando simplesmente objeto de prateleira para usar. É tudo de fora, é tudo uma coisa ridícula, absurda. Olham para a mulher sempre pensando só em objeto de satisfação. Eis que antes disso nós somos mulheres de Deus. Que não estamos aqui em prateleira nenhuma. Precisamos exalar o perfume de Cristo. Exalar a presença de Deus. Pessoas olhar para nós e falar, que isso? Essa mulher veio da onde? Que diferente dos outros, essa é a mulher que tem o poder de Deus, que faz morto ressuscitar, que faz mudança em todo lugar. Essa é a mulher do benefício que anda na estrada, tem um benefício, entre outros. Ainda diz, nesse primeiro versículo, aleluia, que nós vamos viver promessas. Benefícios são promessas. Olha o texto aqui, ó. Diz assim, versículo 1. E entrarão e tomarão posse da terra que o Senhor jurou. Charás. Quem tem promessa de Deus aqui? Deus deu promessa para você, Ana Rafael. E não é nenhuma desilusão que vai te demover daquilo que Deus te deu, daquilo que cada uma de nós temos. Passa o ano, passem anos, pode passar anos. Deus falou, vai cumprir. Meu Deus, eita, ai que vontade agora. Se Deus falou, é isso? Cadê a Thalita, gente? Cadê o pessoal do louvor? Cadê? Se Deus, não é para cantar, não é para tocar, não, é só cantar. Falou, como é que é? Pois é, olha, isso aí eu não estou sabendo, não conheço. Mas já foi, né? Mas exatamente, esse louvor diz exatamente isso. O que nós estamos falando aqui, ministrando, falando a cada uma, porque o Espírito Santo está dizendo, se Ele te deu promessa, é um benefício que você só vai alcançar se tiver onde? Vamos ver se vocês estão ligados, né? Pelo menos a Dulce tá prestando atenção. Brincadeira. Os benefícios só acontecem com quem está na estrada. Porque Deus às vezes fala, dá promessa, Ele tem promessa, mas as pessoas fazem o quê? Pega atalho. No atalho não tem promessa. Vamos continuar aqui. Tem mais uma coisa. Benefício ainda no versículo 4. Tem benefício que é provisão. Olha que coisa boa, versículo 4. Ao longo de todos esses 40 anos, suas roupas não se gastaram, seus pés não incharam e nem criaram bolha. Meu Deus.
As roupas não se gastaram. E o sapato, gente? Aqui não está dizendo claro, mas e o sapato? Nós, centopeias da vida, né? Quem nunca? Eu sou uma delas. E aí? Se dá, né? Graças a Deus. Quando não dava, tudo bem. Eu sou de uma época em que, quando eu era criança, eu ia para a escola e só tinha um sapato. E minha mãe, quando começou a gastar e não tinha outro sapato, que era um sapato e um chinelo, minha mãe, todo dia, ela cortava um papelão, colocava no sapato e eu ia para a escola, a pé. Quando voltava, já estava a meinha de novo no chão. Minha mãe ia no outro dia, cortava de novo aquele papelão e botava lá de novo. E quando chovia, judiação, passava a aula todinha com o pé molhado. Morri? Alguém passou por isso? Morreu? Por isso? Não. Mas hoje a gente usa. Quantos a gente quer? Ou então um de cada cor? Não sei. Mas, não sei nem por que eu citei isso, mas ok. O que eu estou dizendo, a partir de que Deus fez uma promessa de provisão para que a gente não tivesse privação. Agora, tem pessoas que, às vezes, ela não quer apenas ter a provisão dela. Ela quer olhar para a provisão do vizinho, quer olhar para a provisão da irmã, do irmão, sei lá de quem. Então, Deus aqui, Ele não diz assim, eu dou do outro, da outra. Não, para você, tem a sua medida. Mas lembre que a bênção do Senhor na sua vida, diz que ela é medida, sacudida. Ela assim, bem transbordante. Para você, não é para o outro. Se alguém tem alguma coisa que você não tem, não é para você. O que é para você é seu. Mas eu quero isso aqui, eu estou antecipando. Tem mais coisa lá para frente que o Senhor vai falar sobre isso. Bom, nós estamos falando de benefícios de quem? O que mesmo? Que eu não lembro? Esqueci. Benefício de quem está na estrada. Quem está na estrada aí, não fala não, calma. Não se antecipe. Que nós vamos fazer aqui um divisor de águas, né? Melhor dizendo, um termômetro aqui. Nós vamos ver agora que também quem está na estrada tem tratamento. É só bênção? Coisa boa, né, gente? Que delícia. Um bom salário no final do mês. É só o salário? Você fica em casa de perna para cima, assistindo dorama. E depois chega no trabalho e vai lá, o chefe está lá prontinho, fazendo o seu pix. Depois de você ter assistido todas as séries do dorama, ai, que bom que seria. Já estão fazendo assim, até assim para mim. Pois é, tem que ralar, tem que levantar cedo, não é? Tem que cuidar de trabalhar, faça sol, faça chuva. Com essa chuva toda, algumas coisas a gente deixa de fazer, mas trabalhar quem é que deixa? Tem uns que deixam, vai lá no médico e pega um atestado bem bonito. Mas a gente tem que trabalhar, então temos tratamento. Quem está na estrada tem bênção, mas tem tratamento. Olha o tratamento no versículo 2. Tem deserto. Versículo 2 diz: lembre-se como o Senhor os guiou pelo deserto esses 40 anos. Quem é que mandou esse povo para o deserto? Me responda aí, por favor. Quem mandou o povo para o deserto mesmo? Vocês têm certeza? Está todo mundo convicto? Como é que o povo de Israel ia sair do Egito e ia chegar na Terra Prometida, minha gente? Tinha espaço, tinha trabalho aéreo, tinha avião, tinha, como daqui a pouco dizem que vai ter, os discos voadores para transportar, né? Para tirar assim as moléculas, mexer nas moléculas, para um lado e para o outro. Estão dizendo que vai ter essas coisas. Deus do livre, nós vamos estar aqui, mas não, aleluia, glória a Deus. Tenho certeza disso, porque isso daí já é contra o Senhor mesmo. Mas não existia outro meio a não ser ir pelo deserto, para chegar de um lugar, transportar-se para o outro lado, para a Terra Prometida. O próprio Deus preparou o deserto. O seu deserto, que você reclama, lamoria, eu também, muitas vezes, papai preparou para a gente passar. Mas eu vou dizer um segredinho que ninguém aqui sabia. Era para viver só no deserto uns 15 dias. Eu dei uma pesquisada, fazia tempo que eu não via, eu não sou que nem a Rosa, diretora do seminário, que sabe tudo de teologia, eu não sei de nada, Rosa. Então, eu fui lá dar uma pesquisada que eu não lembrava mais da minha aula, quanto foi, 13 dias, 15 dias, tem um lá que eu li, 50 dias, não importa. O que importa é que Deus preparou para você um tempo para especializar-nos, para nos preparar, para nos forjar. Só que a nossa lamúria, a reclamação, murmuração, assim como Israel, olha quanto tempo durou mesmo? Quanto tempo durou, minha gente?
40 anos se era para passar apenas alguns dias. Mas, de qualquer forma, de um jeito ou de outro, estava passando pelo tratamento. Deserto é tratamento. Se Deus que nos colocou no deserto, Ele vai trazer o maná, Ele não vai deixar o pé inchar, Ele não vai deixar a comida faltar. Cheia, arabassuri, balaba. Aleluia! Esse é o tratamento. Esse a gente fala aleluia, glória a Deus, quero ver agora. Eu quero ver agora vocês darem aleluia e glória a Deus. Porque também o tratamento é a humilhação. É botar a gente assim, no nosso lugar. O que é o nosso lugar? É muito interessante pensar que ninguém nos humilha. O Senhor fala assim, quando é uma humilhação para estarmos sendo tratados, nós devemos nos humilhar. E quando a gente deve se humilhar? Quando a gente entende que Deus é Deus, Ele sabe o que faz, a gente tem que abaixar a bola. É um trabalho com mulheres, mas diz aí a linguagem dos homens, baixa a bola. Vira para alguém aí e diz assim, ó, baixa a bola. Baixa a bola. Paulinha, que fez aniversário ontem, parabéns. Mas baixa a sua bola. Gatíssima, é muito linda. Olha o que o Senhor trata com a gente, presta bem atenção. Olha esse... Gente, é nessa linguagem, nesse contexto, que eu amo ler. Todos dizem a mesma coisa, mas alguns trazem uma clareza. Olha no versículo 2, o que o Senhor fala. Lembre-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto esses 40 anos, humilhando-os e pondo à prova o seu caráter. O seu caráter. A gente saber teologia. Nós falamos todos os livros da Bíblia. Eu ganhei até máquina de lavar quando eu fiz uma competição e falei todos os livros da Bíblia. A gente pode saber tudo isso. E outras coisas mais. Enquanto o nosso caráter não estiver transformado, a gente não sai do deserto. O Senhor quer que a gente tenha um caráter transformado. O que é caráter transformado? Aquele que compra e paga. Aquele que não fica falando mal pelas costas. Se você conversa de alguém em alguma situação, você tem que falar para a pessoa. Fazer esse exercício não é fácil, não. Não é fácil. Mas é muito melhor. Sabe por quê? Porque aí é o meu caráter sendo transformado, abençoado, e eu deixando a glória de Deus aparecer. Eu falar para a Mirella, vou brincar com a Mirella agora. A Mirella veio de vermelho e fez assim, sai para lá. Não vou entrar em detalhes, tá bom? Parece que está gravando, então deixa quieto para não dar ibope. Mas eu podia muito bem conversar com alguém e depois falar assim, nossa, Silmara, você viu? Ela veio de vermelho. Não, eu fui lá mexer com ela mesmo. E é muito interessante pensar que quando Deus trata com a gente nesse quesito de caráter, na questão de humilhação, às vezes a gente acha que tem que acontecer as coisas boas para a gente. E está acontecendo as coisas boas em volta para todo mundo e só você que não está acontecendo as coisas. Às vezes não passa. Você não passa por isso? Todos nós passamos. Tem hora que todo mundo está indo bem, está tudo indo certo. Você olha em volta, quem está perto de você, está tudo bem. Você fala, meu Deus, e eu? O Senhor só está provando o nosso caráter, porque Deus tem as duas mãos cheias das bênçãos, das promessas. E para Ele é a hora que Ele quer, é a hora que Ele quer fazer, Ele vai fazer. Mas nós precisamos ser provados no caráter, porque se Deus der alguma coisa que a gente não saiba lidar, nós vamos perder os pés pelas mãos, meter os pés pelas mãos. Nós já lemos o texto, nós vamos ler de novo. Mas vocês lembram da leitura agora no começo? O Senhor fala, quando vocês ficarem ricos, prósperos, tiver o seu gado, cuidado não esquecer de mim, cuidado com orgulho. Tem gente que vai ter coisa pouca na vida inteira. Por quê? Porque senão vai desviar. Então Deus não vai deixar ter algumas coisas. E cabe a mim, a você, não olhar para ninguém, olhar para o nosso umbigo. Somos nós que temos que cuidar de nós mesmos, tratar do caráter nosso. Porque quem vai dar conta diante de Deus, de cada um de nós, quem é? Cada um de nós. Vamos lá. Bom, ainda no tratamento também, nós estamos vendo, eu falei sobre a humilhação. Nós vamos ver no versículo 3 sobre... eu já falei sobre isso, provação. Vamos continuar aqui. Falando sobre essa aprovação de ficar sem comida, acho que eu falei já sobre isso, mas tem a ver com a outra parte que nós falamos agora. Estou correndo um pouco, que eu não quero passar muito do tempo.
Mas uma coisa ligada à outra. Nós estamos falando de humilhação, estamos falando de provação, estamos falando de privação também. Porque o Senhor não vai deixar faltar comida, como nós falamos agora, todo o texto que nós já lemos. Mas é importante pensar duas coisas, dois textos que eu quero comentar rapidamente. Quando nós, às vezes, desconfiamos de Deus. Nós, às vezes, nós olhamos as coisas acontecendo na nossa vida e, como mulheres, vamos combinar. Nós somos as pessoas, o sexo frágil que se fala, que é frágil mesmo, é o mais frágil, porque nós somos mais suscetíveis a emoções, somos mais suscetíveis àquilo que a gente escuta. Então, para nós, as coisas funcionam de maneira diferente. Como se a nossa pele, né, fosse mais fininha do que a pele dos homens. Para falar sobre pele, a dos homens aguenta algum tranco, a da mulher se bater se encostar, já fica uma coisa difícil. Estou colocando só para entender que nós, como mulheres, em todas as áreas, temos não é deficiência, mas é uma fragilidade. E a partir disso, vamos entender que Deus, Ele quer agir e quer usar a igreja e mulheres dentro da igreja. Vocês viram quinta-feira que aconteceu aqui? Quem estava quinta-feira aqui na igreja? Minha gente, quando o pastor falou assim, quero orar pelas mulheres, sobe. Eu ali no meu lugar fiz assim, era melhor mandar os homens subir para orar por nós lá embaixo, porque vai encher esse negócio e lá embaixo vai ficar vazio. Ficou ou não ficou? Foi maravilhoso, gente. Eu virei para o João ali e fiz assim, amor, ó, isso aqui é o Febrac. Falei, ó, maioria, desculpa aí. Mas vejam, o Senhor, apesar dessa fragilidade, Deus está nos usando e quer nos usar. No nosso lugar, na nossa ocupação, a gente não precisa de um púlpito, a gente não precisa estar em evidência. Deus deu dons e talentos. E aí, pensando nisso, não precisamos abrir, mas eu queria só registrar esse texto de Romanos 8:32, onde a palavra fala que o Senhor, que o nosso Deus, Ele não poupou o Filho dEle, não poupou Jesus para morrer por nós. Isso é pouco, meus queridos, minhas queridas? Isso é pouco? Jesus morreu por nossa causa. O Senhor não poupou o seu Filho. Você que é mãe, você que está aqui, que tem criança ou que tem adulto, quem de nós tem a coragem de dar um filho nosso por amor de alguém? Uma mãe que faz isso não está amando a ninguém na vida. Porque o amor que nós não temos coragem de fazer isso, de sacrificar o nosso filho. A gente faz o quê? A gente se sacrifica, não é assim? As mães que estão aqui, a gente cede, a gente não tem dor, a gente não tem sono, a gente não tem tudo pelo filho. É sempre assim. Aliás, essa geração agora está até fazendo uma coisa que está se tornando doentia, porque o filho não pode nem ter nada, né? Tem que andar assim em cima de um pedestal, porque não pode acontecer nada. Também isso é uma falha muito grave, mas não é o assunto de hoje. Mas nós estamos aqui destacando que o cuidado de Deus sobre nós é extremo. Então, não fique em dúvida quanto à sua história. A sua história está sendo escrita pela mão de Deus. E Deus não se engana, Deus não erra. Apenas pode estar acontecendo de você não estar na estrada, mas você está no atalho. E a gente vai continuar falando a respeito de um outro ponto que acontece quando nós estamos também fazendo a parte certa na estrada. Vocês estão entendendo quem está na estrada? Quem está na estrada passa, primeira coisa que eu falei, passa pelo quê? Primeiro tem bênção. Benefício que não acaba mais. Muito bom. Mas depois tem o quê? Tem o quê? Tratamento. Deserto, mas é o tratamento. Tem a disciplina. E nessa disciplina, olha só, temos as coisas boas, os benefícios, delícia. Que delícia, Deus vem, Deus abençoa, tá. Aí depois passa por um tratamento, Deus põe no deserto. A gente vai ser tratado, a gente vai ser moído, a gente vai ser triturado, a gente vai ser quebrado, vai fazer de novo, beleza. Mas aí agora tem disciplina. Tem disciplina, Deus fala, faz assim, Deus fala, não faz assim. Deus fala, vai ali, Deus fala, não vai ali. Deus fala, pode, Deus fala, não pode. Coisa boa. O que é disciplina? Eu já não andei mais aqui na minha... Acho que você deve estar colocando, né? Mas olha só. O que é a disciplina agora? O versículo 5 diz assim, como o pai disciplina o seu filho, Deus disciplina vocês para o seu próprio bem. Deus não disciplina porque Ele está tendo satisfação. Sabe alguém que pega e faz alguma coisa para uma pessoa, mas faz por masoquismo.
olha o outro e faz o outro sofrer. Vai fazer isso ali. Mas não falou porque está falando de uma forma para ensinar, para a pessoa ter uma disciplina, ser corrigida. Não. Fala por maldade. Deus não faz isso. Como os pais, que são pais de verdade, que não castigam os filhos, mas disciplinam os filhos, nós temos que entender que Deus faz isso. Então, essa disciplina, pensando em disciplina, já estamos caminhando para o final, mas quem até agora, de repente, não conseguiu prestar atenção no que Deus falou até agora, que nós estamos falando do caminho, na estrada, como nós vamos daqui a pouco falar de atalho, é bom você prestar atenção. Mas observem só, o que é disciplina? Nós estamos sendo colocados em disciplinas quando estamos no deserto, na estrada. O que é disciplina? Disciplina é obediência às regras. É obediência a nossos superiores. É obediência aos regulamentos. Não teve regulamento quando a gente pediu para as irmãs, né, as empreendedoras trazer suas coisas, as empreendedoras? Tem um horário para chegar. Será que todo mundo chegou no horário que a gente colocou? Tem horário para fechar. Será que todo mundo ficou no horário? Dentro de cada situação? Vai olhando. Cada situação tem disciplina. Cada situação na nossa vida, em tudo a gente precisa ter disciplina. Em todas as áreas, não vou entrar em detalhes. Então, olha só que interessante. Hoje, nós estamos vivendo uma era de dificuldade das pessoas obedecer ou respeitar qualquer um que seja. As pessoas não têm, hoje, estou falando generalizando, mas hoje nós temos dificuldades de entrar dentro de uma disciplina, obedecer regras, fazer as coisas que estão sendo faladas. Você tem horário para chegar no trabalho, você tem horário para chegar no culto, você tem horário para uma consulta e tantas outras coisas. E por essas coisas pequenas começamos a observar isso. Então, olha, essa obediência também, essa disciplina também fala sobre conduta que assegura o bem-estar e o bom funcionamento. Vamos lá, deixa ela pôr a tela. Eu quero que cada um aqui, quando começar a pensar nisso, nós falamos agora de uma disciplina de cada um de nós, mas falando também sobre essa conduta que assegura o bem-estar de tudo, quando eu não sou disciplinada, ou você não é disciplinado, em qualquer área que seja, nós não fazemos mal só para nós. Nós fazemos mal para quem? Para o meio onde a gente está. Quando eu descumpro um horário, eu tenho uma reunião, eu tenho uma consulta, sei lá, como eu disse, qualquer coisa que eu tenha, e eu não estou cumprindo, é lógico, como eu falei, exceções acontecem, mas quando eu deixo de usar a minha liberdade de respeitar, e eu, por qualquer motivo, eu deixo de estar, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com que o meio seja desorganizado. Olha lá, a disciplina também é a conduta que assegura o bem-estar e bom funcionamento de tudo que funciona, de tudo. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque nós estamos aqui o tempo todo falando que somos mulheres renovadas, precisamos renovar a nossa vida. Mulher renovada é também aquela que cumpre seus compromissos. É aquela que sabe que tem que ter disciplina, que tem que respeitar o outro. Ah, mas que coisa pequena, Leonor. Pois é, o caráter é provado nas menores coisas. O caráter é provado quando ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo. Então, olha o respeito que nós temos que ter com os outros. Não é só comigo. Então, Deus põe a gente, quem está na estrada, Deus põe a gente em disciplina. Ah, eu estou na estrada, que bênção, Deus está providenciando, tem maná, tem providência, tem provisão. Ai, Deus dá promessa. Vou para a galera. Não, não. Tem que ter disciplina. Tem um tempo bom das coisas acontecer de bênção, mas nós precisamos de disciplina, vida no altar. Vida de disciplina, o que é? É devocional. Não vou perguntar não, mas quantos minutos você orou em cada dia dessa semana? Não sou eu que estou perguntando, porque isso aqui não estava nem no script. Mas eu estou ouvindo no ponto do céu aqui, o Espírito Santo dizendo assim, quem foi que gastou 5 minutos durante a semana para lembrar que eu existo e para me buscar? Estar na estrada não é carregar uma Bíblia debaixo do braço. Estar na estrada não é simplesmente dizer, sou crente, estou indo para a igreja. Você tem que ter um tete-a-tete com o Papai do céu, que te criou, que te formou, que ama você, que mandou Jesus para a cruz por sua causa. Hoje virou uma banalidade. Hoje o que acontece? Os crentes se descrentes, mas não sabe nem quantos livros tem na Bíblia, não sabe nem dizer o... Meu Deus, o que o pastor pregou domingo. Ai de mim se eu perguntar agora. Irmãos,
Às vezes eu participo de alguns lugares que enquanto a coisa está acontecendo, o culto está acontecendo, a pessoa está lá no celular, mas não é porque está anotando, é porque está conversando. Está conversando no WhatsApp. Gente, o que é isso? Isso é a disciplina. Eu abro o celular agora, ali, vira e mexe na hora da oferta, porque agora esse negócio do Pix, eu abro o celular para poder fazer o Pix. Mas se eu estiver fazendo outra coisa e alguém pensar alguma outra coisa, aí não é problema, porque o meu caráter diante do papai, ele está vendo. Assim como você. Eu estou falando isso, aí alguém fala assim, meu Deus, não vou nem mais abrir o celular para fazer o Pix. Não, minhas amadas, a gente não tem que se preocupar com o que os outros estão vendo, simplesmente. Mas eu tenho que me preocupar que a minha vida está ilibada com Deus. E a minha vida é ilibada com Deus, alguém quando me vê com o celular na mão, vai saber claramente que eu não estou ali batendo papo com ninguém. São situações e situações. Tem situações. Eu sei que a Sueli hoje está lá preocupada com o marido dela, eu tenho certeza. Por quê? Porque tem toda uma situação, ela deixou ele em casa. Precisa cuidar dele. Então, acontecer alguma coisa, ela tem que estar com o celular ligado, sim, por causa dele. Situações raras. Coisas que acontecem não é todo o culto. Não é em todo momento. Pai, isso aqui não estava aqui escrito, né? Mas tudo bem, já falei, tá bom? Ok. Porque faz parte de disciplina. Coisas pequenas. Mostrar um caráter, tá bem bonitinho, bem arrumado, sem mostrar nada, tudo arrumadinho, não é só isso. Implica em muito mais do que isso. É o dia a dia. Como é que eu vou falar a linguagem do céu se eu não falo com Deus? Como é que eu vou aprender inglês? Eu tenho que todo dia estudar, todo dia ler, ouvir. Até hoje não aprendi. Pensa. Agora você acha que falar com Deus, você já está top do top, porque ora 5 minutos uma vez por semana? Jesus, eu preciso terminar, papai. Misericórdia. Bora lá. Vamos lá. Hebreus fala sobre essa questão da disciplina. Hebreus 13, 17. Eita, Jesus. Hebreus 13, 17 tem um texto poderoso, maravilhoso, que traz para nós o entendimento. Espera aí que eu vou pegar em uma linguagem que está trazendo. Eu acho que eu coloquei na tela. Está na tela, não? Hebreus 13, 17. Vamos lá. Tiraram Hebreus da minha Bíblia. Tiraram não, achei. Eu pensei que eu tinha anotado, porque eu faço de tudo anotado para poder não perder tempo, né? Não gastar mais tempo, aliás. Já está na tela. Obedeça a seus líderes e faça o que disserem. O trabalho deles é cuidar de sua alma e disso prestarão contas. Dê-lhe motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza. Não é nessa tradução. Por isso que eu não queria ler nesse daí, eu pensei que eu tinha colocado. Não é nessa tradução. Bom, não vamos nos perder com isso aqui não, mas eu quero colocar, essa tradução está dizendo sobre obedecer os líderes, para tomar cuidado que ele cuida da nossa alma. Em outra tradução diz uma coisa diferente, mas não tem problema não. Observem só o que o Espírito Santo me fez pensar quando eu encontrei esse texto, e eu li esse texto, a respeito de nós que falamos que estamos obedecendo a Deus. Eu acabei de falar sobre 5 minutos orando, ou então lendo a Bíblia, que a gente está fazendo e ninguém está vendo. Mas uma prova, preste bem atenção no que eu vou dizer, uma prova da nossa disciplina e nosso caráter ilibado e mudado e transformado, é quando os líderes que Deus coloca na nossa frente, é a pessoa que Deus colocou para cuidar da nossa alma, seja um líder no GEME, seja um líder no departamento, seja na igreja, e nós entortamos o nariz em toda coisa que é falada. Cada hora que fala uma coisa de vira o olho, entorta o nariz. Nós entendemos, aqui o texto está dizendo que o líder que está na sua frente faz algo diretamente ligado com Deus para que você seja abençoado. Agora, se você considera que não está sendo abençoado, aí você vai orar. Então, você muda de ambiente, muda o seu gêmeos, muda seu grupo, se você não está concordando. Mas o que a palavra está dizendo é exatamente isso. Aquele líder, aquela pessoa que você precisa ter consideração, ela é um representante de Deus. E se a gente não consegue respeitar, não é, Edna? O líder que a gente está vendo, e Deus nessa história toda?
Sabe por que está acontecendo isso? Nós estamos sendo muito... tem uma avalanche de um movimento do mal mesmo, das trevas, para que a gente possa não querer respeitar ninguém, porque eu mando, porque eu sou autônomo, eu faço do jeito que eu quero. É a mulher... Está na moda, né? As mulheres o quê? Empoderadas. Mulheres empoderadas. Empoderado do quê? Fiz uma pergunta, né? Empoderamento feminino. Meu Deus, eu sinceramente, eu me arrepio quando eu escuto uns negócios desses. Porque eu tenho que ir lá olhar, saber exatamente que tipo de empoderamento. Minha gente, de repente é uma frase de efeito, sem dúvida. Mas até que ponto eu preciso ser empoderada? Para mandar no meu marido, para dizer que eu mando? Para soltar o sutiã e ficar virando assim? Isso é empoderamento? Me diz, gente, o que parece isso? As mulheres que saem por aí arrancando o sutiã e virando. Me fala, eu quero ouvir mesmo. O que vocês acham? É empoderamento isso? Atormentamento, eu escutei. O que mais? Mulheres empoderadas são mulheres que dobram o joelho. Que quando dobra o joelho, os demônios fazem assim, eita, ela vai começar a orar e dar um vucu-vucu no inferno, fica tudo correndo para lá e para cá, porque começa a tomar bordoada de tudo que é lado. Isso é mulher empoderada dentro da igreja, que busca Deus, que repreende o diabo, repreende a obra das trevas. Nós hoje estávamos aqui, estava muito ruim, o ambiente não estava bom. Eu comentei com uma pessoa, com outra, e falei, Senhor, não está bom esse negócio, o que está acontecendo? Eu fui lá para dentro, lá para ler mais um pouco a palavra, e fiquei, Senhor, o que está acontecendo? Eu vou pedir para orar com as irmãs, daqui a pouco o Espírito Santo falou, você vai pedir para quem para orar? Aí eu falei, é mesmo, eu posso orar, né, Senhor? Falei assim mesmo. E comecei a orar, sem brincadeira, comecei a orar. É isso, Denise. Eu falei, Senhor, tem um negócio descendo aqui que está estranho. Ai, já comecei, né, gente? Quem é da intercessão já sabe. Vai, Senhor, varrendo tudo, amordaça todo espírito das trevas, todo espírito de engano, de confusão, de bagunça, de desordem, amarra, amordaça e joga bem longe desse lugar. Desculpa para as que não são pentecostais, que estão porventura aqui no nosso meio, mas eu não consigo falar sem gritar. Eu me empodero de Deus. Eu me empodero do Espírito Santo. E eu não consigo falar baixinho. Sai em nome de Jesus. Se eu tiver que orar por alguém no hospital, é penha. Aí eu vou falar baixinho. Sai em nome de Jesus. Eu escutei, sim, uma irmã que é enfermeira. E ela disse que foi orar por uma pessoa num hospital psiquiátrico. E ela viu que o cara estava assim, endemoniado. E ela olhava para as pessoas do lado dela. O médico, ela falou assim, meu Deus, ele está endemoniado. E estava todo lá com medicação. Então estava meio dormente, porque estava com medicação. Aí ela fez assim, como é que eu vou fazer? Eu preciso expulsar esse demônio para essa pessoa melhorar, porque não ia melhorar. Ela via que era demônio. Aí ela fez assim, ela pôs a mão e começou a orar bem baixinho. Aí repreendeu bem baixinho. Mas aqui eu não preciso falar baixinho, não. A presença do Deus Altíssimo está nesse lugar. E qualquer comichão no seu ouvido, qualquer pensamento, qualquer nuvem que contraria o que eu estou falando, não olhe para mim, não olhe para eu falando, olhe para o Senhor. Está ficando com raiva de me ouvir? É o diabo que está pondo na tua cabeça você ter raiva. Porque quando você se empodera do Espírito Santo, os demônios têm que sair, o inferno não pode se deter diante de nós. Ele tem que sair. Ele não detém a gente, melhor dizendo. Aleluia. E desculpe, irmãos, mas nós não estamos no tempo agora de ficar aqui só no desfile, não. Posso até ficar arrumadinha, mas não vou ficar desfilando aqui, não. Porque eu pedi para o Senhor, eu orei hoje, como eu oro. E eu falei, Senhor, como eu desejo
que algo aconteça no meio daquelas mulheres, eu quero a tua bênção, pedindo a Deus. E o texto que a gente usa, que está aqui, que vocês já receberam, que vocês veem, é o texto que o Senhor coloca lá. Ele tem um fardo leve e suave, ele traz leveza, eu pedindo para o Senhor isso. Mas para trazer leveza, às vezes, tem que ser desse jeito, é no tranco. Não é eu falando manso. Eu já entendi isso, eu pensava ao contrário, agora eu não penso mais isso. E eu estou vendo que está no horário, já deu ter terminado, mas não botaram aquele tempo hoje, no mês passado tinha. Hoje não colocaram, eu estou que indo aqui. Eu não quero passar muito do horário, de jeito nenhum, mas não vou passar. Mas nós vamos falar agora um pouquinho do atalho. Vamos falar do atalho. Muitas de nós aqui estamos no atalho. Achando que estamos na estrada que Deus preparou, que é boa, e não estamos. Estamos com pensamentos, estamos com comportamentos, estamos com ações que não estão dizendo que estamos na estrada. Mas por isso que o Senhor está falando com a gente. Porque a gente, se está no atalho, nós vamos descobrir, nós vamos voltar para a estrada. É, Jesus. E aí a minha pergunta é, como estamos vivendo nossa história na estrada que Deus preparou? Estamos andando por ela ou estamos pegando o atalho? E aí, atalho, falando de atalho na vida comum, atalho na vida comum, no dia a dia. O que é atalho? É um caminho secundário. Como é que eu chego lá na avenida tal? Aí eu vou por aqui, mas por aqui é muito mais longe, eu vou por aqui por dentro. Então, é um caminho secundário, ele deriva de um caminho principal, e por onde se encurta a chegada. Eu gosto de pegar os atalhos, sempre quando eu saio com a Jaque, ela pega e fala assim, ai mãe, você anda pelos lugares assim, é um monte de rua, de buraquinho, de estradinha, eu prefiro pegar uma reta. A gente vai por essas caminhadas por aqui, né? Quem dirige até sabe disso um pouco mais do que quem não dirige. Como é difícil, porque no nosso país, né, o dinheiro do asfalto vai no bolso de algumas pessoas, não vou dizer política, que isso é desagradável, não vou falar isso, mas vai no bolso de algumas pessoas, né? E aí, em vez de fazer, né, tudo direitinho, as vias arrumadinhas com asfalto, só arruma um buraco aqui, arruma um buraco ali. Eu andei na Itália, né, há muitos anos atrás, que vontade de voltar para a Itália. Então, para passear, lógico. E eu fiquei passada quando eu vi, lá no ano 2000, na Itália, no final do dia, depois que começa os carros já não circular tanto, minhas irmãs, eles passavam cera e umas enceradeiras assim, enorme, polindo as ruas da cidade com cera, para ficar brilhando. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, olha no Brasil, a gente andando no carro assim. Não é assim? Pois é. Mas voltando aqui, falando desse atalho, que é o atalho que a gente está acostumado, como eu falei, é rua, né? É uns cantinhos assim que a gente passa. Então, isso é o natural, normal. Mas o atalho na vida com Deus, não facilita as coisas. Atalho na vida com Deus é obstáculo, é empecilho, é buraco. Atalho para viver com Deus é a gente sair da visão, é sair do propósito, é sair daquilo que Deus tinha preparado e a gente fazer do nosso jeito. E tem vezes que a gente está vivendo isso nos atalhos. Eu entendo bem que tem 2 textos que eu quero ler com vocês, para a gente encerrar. Em Deuteronômio 28:14, diz assim, não se desviem por menos que seja, de nenhum dos mandamentos que hoje eu lhe dou, e não sigam outros deuses, nem os adorem. E no Provérbios 4, 26 e 27 diz, reflete sobre as suas escolhas e sobre o caminho por onde você vai, e todos os seus. Não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Retire o teu pé da malignidade. Esses 2 textos, com mais outros textos, vários textos, eu comecei a pesquisar e Deus falar comigo, foi a partir desses textos que Deus começou a falar depois de eu ir para Deuteronômio, o primeiro livro que eu li. Sabe o que o Senhor falou muito claramente, todo o tempo, em vários textos? Que nós não podemos tirar os caminhos antigos, não podemos tirar os marcos antigos.
E aí, nesse texto, os dois que eu li agora, junto com o Deuteronômio, o Senhor está dizendo exatamente para nós não tirarmos as divisas. O que acontecia com o povo de Israel? Presta bem atenção aqui. O povo de Israel tinha lá o caminho, as casas deles, onde eles caminhavam, onde eles possuíam a terra. Então, cada um tinha o seu espaço. E era muito sério, não podia ninguém tirar um espaço do outro. O que significava isso? Mudar o marco. Quem comprou terreno aqui, ou olha os terrenos, sabe como é. Vários terrenos, não uma casa, um terreno, mas vários terrenos, tem que ter demarcado. Deus tem demarcado na nossa vida o espaço nosso, a nossa vida, como nós devemos andar. E aqui nesse texto, o que nós aprendemos? O versículo 14 de Deuteronômio 19 diz que não devemos jamais, na linguagem, acho que é nessa tradução aqui, diz... Deuteronômio 19 e o versículo 14. Vamos ficar em pé. Preste bem atenção. Presta bem atenção no que diz esse texto. Quando tomarem posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como herança, jamais roubem terras de outros, mudando de lugar os marcos e divisa de seus antepassados, que seus antepassados colocaram. A palavra fala, jamais roubem. O texto é bem claro, não podemos roubar. Nesse texto, de jamais roubarmos, o Senhor falou muito claramente para mim que nós não precisamos ser outra pessoa, isso é roubo. Quando eu quero ser outra pessoa, quando eu quero ter o que outra pessoa tem, eu perco minha identidade. Isso está na próxima tela. Quando eu começo a querer o que o outro tem, veja bem, imitar alguém não é problema. Eu gosto sempre, faço sempre comentários da minha, quando eu fazia, né, as unhas, como é que chama? De gel. Eu comecei a fazer porque eu vi a Kátia fazendo. A Kátia, lá do Jardim Teresa, esposa do pastor Marcos. Primeira vez, eu não tinha visto ninguém assim perto, próximo, que fazia. Quando eu vi que ela fez, eu achei bem lindo. Eu falei, onde que você fez? E comecei a fazer. Eu estava imitando ela, não estava? Eu não perdi minha identidade, entendem? Agora, a partir do momento, é a outra tela, não é essa, é a próxima. Quando eu começo a olhar para alguém, querer o que a outra pessoa tem, olhar a vida da outra pessoa, eu estou me menosprezando. Eu estou me diminuindo, eu estou deixando Deus, dizendo para Deus, o Senhor não sabe o que faz. Isto é roubo. Isto é roubar, é querer ter a personalidade da outra, ter a vida da outra, e Deus deixa muito claro. Não precisamos perder a nossa identidade. Na eternidade, Deus te deu uma identidade que ela é só sua. E quando você quer parecer alguém, mesmo dentro da igreja ou fora dela, você está usando esse roubo que o Senhor falou, está tirando um marco da sua vida, está deixando Deus assim, eu não sei o que eu faço. Isto é a nossa falta do nosso caráter, é roubo. Quando eu roubo alguma coisa, não é roubar só os marcos. Esse texto está falando de marcos, que eu tenho que tomar cuidado com o que está marcado aqui. Mas é muito mais, vai muito além. Outra coisa é você ser insatisfeito. Sempre insatisfeito. Tem alguma coisa que a gente não está satisfeito às vezes, não tem? Vai dizer que tudo está tudo maravilhoso? Vai, quem está com tudo maravilhoso na vida? De vez em quando alguma coisa não está legal. A gente queria que às vezes o marido fosse melhor, que os filhos fossem melhor, não sei o quê, um pouquinho melhor, o salário um pouquinho mais. Coisas naturais. Mas quando é uma insatisfação geral, nada a gente está contente, sabe o que é isso? É roubo. No seu caráter você está roubando.
Roubar é prosperar por meios ilícitos. E tem um texto muito duro, que foi revelação de Deus para nós nessa tarde, reescrever a nossa história se nós estivermos em atalhos. Porque roubar é prosperar por meios ilícitos, não é? Pegar o que não é nosso. Mas a palavra de Deus em Judas fala que, além disso, é também enganar, bajular. Ficar bajulando os outros. Ficar enganando os outros com conversinhas. Às vezes a gente quer uma coisa e a gente não é verdadeiro, mas a gente bajula. Isso é roubo. Isso é um traço do nosso caráter que a gente está querendo fazer o quê? Pegar um atalho. Em vez de trabalhar, correr dentro da disciplina para ter aquilo que Deus tem preparado para nós, a gente pega um atalho e começa a puxar a sardinha, para não falar outra coisa. A gente começa a bajular, elogiar o chefe, elogiar aquele, aquela, querendo alguma coisa para chegar mais rápido. Isso é roubo. Não devemos jamais querer algo que não seja de Deus e no tempo de Deus. E nós estamos vivendo um tempo de bajulação. Me lembro na faculdade quando alguém comentava alguma coisa, que estava com a vida toda bagunçada e tal, mas estava vivendo, o pessoal fala, imagina, é você, é sua vida, vai, tudo bem. Um falando para o outro com uma mentira. Tinha lá um homossexual, que todo mundo elogiava ele era daquele jeito, quando ele saía da sala, era uma zombaria com a pessoa. Isso eu nunca participei. Eu não gostava daquele jeito dele, mas eu não participava da zombaria. Sabe por quê? Porque eu ficar bajulando ele, eu não estou mostrando que eu tenho um caráter transformado. Quando eu fico bajulando, quando eu fico elogiando, não estou falando de elogio que é necessário, que é normal, necessário não, que é uma coisa natural. Mas o Espírito Santo tem tratado com a gente, porque assim, amada que está aqui dentro, não fique usando desse tipo de comportamento para teu marido dar nada para você. Não use esse tipo de comportamento para que o chefe te dê alguma coisa. Não use esse comportamento para a amiga te dar alguma coisa. O Espírito de Deus quer que a gente tenha um caráter mudado, transformado. Nós não precisamos pegar atalhos. A vida em abundância é no caminho. Quanto tempo demorar? Pode demorar, mas vai chegar. Quando você pega atalho, você apenas dá uma olhadinha para o maná, mas você não toca no maná. O que não vem da mão de Deus é amaldiçoado, não é abençoado. E aí nós vamos escolher. Vamos escolher como está em Jeremias 6,16. Pare nas encruzilhadas e olhe ao redor. Perguntem qual é o caminho antigo, o bom caminho, e andem por ele e encontrarão descanso para a sua alma. Nós estamos numa encruzilhada. Todo dia tem encruzilhada. Todo dia Deus tem um caminho e todo dia tem um atalho. Todo dia essa encruzilhada nos aparece.